Oi, crianças. Crianças, é o seguinte, ó. Antes da gente começar a aula de hoje, tá? Vocês vão se ligar no que eu vou falar em relação aos vídeos que vocês vão fazer, tá? Antes de vocês começarem a fazer o vídeo, se liga, tá? Que vocês têm que fazer, feito eu tô fazendo aqui, tá? Eles vão ser expostos lá no grupo de vocês, tá? Quando vocês me entregarem, é porque vocês não sabem juntar, então vai ficar o vídeo juntinho, apesar de que vocês, né, algum de vocês vão fazer o vídeo em cada casa, não precisa marcar para se encontrar, né? Você faz o seu vídeo na sua casa com a parte que eu mandei, né? E você manda pro coleguinha, o coleguinha manda as duas partes para mim, tá bem? Né? Se liga também na questão de, eu vou dar início ao trabalho e aí eu vou continuar a parte de fulaninho para eu saber quem é o primeiro e quem é o segundo, né? E outra coisa, quando for fazer o cartaz, faz assim, ó, com a letrinha grande que dê para eu ver, tá? Porque é aquele negócio, vocês fazem o cartaz com a letra pequena, né? E inventa a historinha também de ler, tá? Então não faz isso porque não vai dar certo, certo? Eu já dei tempo para vocês se prepararem, para vocês estudarem, né? Porque você vai estar fazendo em casa, você pode entrar no seu quarto, pode se trancar, né? Vai ter a oportunidade, errou o vídeo, você pode apagar e começar tudo de novo. Já vai ter essa vantagem de você não estar na frente de seu ninguém, né? Para não ficar nervoso, tá certo assim? Então vamos agora para a aula de hoje. A aula de hoje, tá? Já é assunto novo, você vai botar lá, diversidade étnica, né? É assunto novo porque a gente já saiu de população, mas a gente vai continuar falando de povo, tá? Até mesmo porque o último assunto que a gente viu aqui foi miscigenação, né? Que foi a mistura das etnias, né? Do povo europeu, dos portugueses, né, no caso, do índio, dos africanos e dos asiáticos, no caso dos japoneses, né, que a gente viu semana passada aqui, né, com pirâmide etária. Então hoje a gente inicia com os povos indígenas, tá bem? A gente vai começar, vamos dizer assim, uma recapitulação lá em história. Vai ficar parecendo que é uma aula de história, mas não é, tá ok? Vê só, a gente sabe, né, que essa história de povos indígenas, ela vai praticamente acabar ou diminuir, né, com a chegada dos portugueses, né? Então, os portugueses chegaram aqui com o intuito de fazer o quê? De colonizar, né? Então, logo de início, eles descobriram, né, dominaram o território brasileiro aqui no ano de 1500, voltaram para Portugal, né, deixaram bem claro lá para o rei que tinham descoberto terras aqui, mas não era o intuito deles ficarem aqui no Brasil. Então, a gente vai ter aí 30 anos de colonização, sem colonização, né? Porque foi descoberto em 1500, mas o rei só decide tomar conta desse território em 1530. Né? Então a gente vai passar para esse período aí, tá certo? Em 1530. A ideia é que os portugueses voltaram, começaram a colonizar aqui, tá? E aí vai começar a surgir todos os problemas, principalmente para quem? Para os índios. Por quê? Porque esse território aqui já era território dos índios, né? Então, pesquisas afirmam, tá, que nesse território aqui, no território brasileiro, existia presta atenção, tá? Cerca de 5 milhões de índios, então era muito índio, tá ok? 5 milhões de índios. Esses 5 milhões de índios, eles estavam divididos em vários grupos étnicos, tá? Os caraíbas, né? Os aruaques, né? Então a gente vai ter uma infinidade, tá, de tribos indígenas, né? Porque foram vários grupos étnicos que falavam, tá, cerca de mais ou menos 1.300 línguas, tá bem? Então, esse processo de colonização, né, iniciado pelos portugueses, vai começar a gerar uma imensidão de problemas, né? Principalmente porque ele vai ter início no litoral, né? A colonização ela começa pela praia, né, pelo litoral, até mesmo porque era mais fácil,
né, os navios atracarem na praia, né, e aí eles descerem. Eles não tinham conhecimento ainda do interior, né, por quê? Porque aqui a mata era densa, era bastante fechada, então eles não tinham conhecimento, até mesmo porque os animais eles ficavam ali, então eles foram atacados por onça, né, por picada de cobra, então eles tiveram essa dificuldade. Com o passar do tempo, que eles foram derrubando árvores, né, então eles foram invadindo o interior do Brasil. Né? Essa invasão saindo do litoral para o interior do Brasil vai gerar, tá? Vai resultar na morte de vários índios. Até mesmo porque a gente sabe que logo para ajudar, tá, a desmatar a mata, né, a lidar com os animais, eles começaram a utilizar o índio como escravo, não é isso? Eles não vão se adaptar à escravidão, então os portugueses começaram a dizer que eles eram preguiçosos, mas não é questão de ter preguiça. É porque eles não se adaptaram ao trabalho pesado. Por quê? Porque os índios, eles eram mais o quê? Mais caseiros, né? Vamos dizer assim, porque tem índio também que é, né, guerreiro. Mas eles eram mais voltados para a mata, não estava acostumado a carregar tronco, principalmente derrubar árvore, tá bem? Então, isso vai resultar na morte de vários índios. Essa morte, vamos deixar bem claro aqui, que muitos índios, tá, eles não vão morrer somente por lutas, né, entre conflitos, porque inicialmente, quando os portugueses chegaram aqui, não vai haver conflito, tá, de português com indígena, não, eles vão ficar impressionados, então vai haver um certo diálogo, né? Com o passar do tempo, os índios vão vendo que os portugueses não tinham a intenção de serem amigos, né? E eles começaram a fazer o quê? Eles saem, tá certo, se revoltando. Então, vai haver lutas. Então, esses índios, eles não vão morrer somente por lutas, vão morrer também por maus tratos e principalmente por causa de doenças, tá? Os nossos índios, eles não tinham contato nenhum com povos diferentes. Então, vamos dizer assim, tá? É feito que está acontecendo agora com a gente não tinha contato nenhum com um povo diferente. Então, vem os chineses, começam a trazer os vírus para cá, então a gente, até se adaptar com essa nova realidade, vai ter um certo trabalhinho, né? O nosso corpo precisa se adaptar. Então, o que é que acontece, tá? Como os indígenas não tinham conhecimento, não tinham contato com outros povos, então eles não tinham doenças, tá? Diferentes, né? Não pegavam doenças diferentes, então eles não tinham como morrer por outras doenças. Então, vem, tá certo, os portugueses com a gripe, com o sarampo e com a varíola e começa a transmitir para os índios. Como eles não tinham anticorpos para essas doenças, eles começam a morrer em grande quantidade, tá certo? É tanto que vocês vão ver, tá? A gente tem hoje um órgão, né, de proteção ao índio, que ele se chama FUNAI, ó, Fundação Nacional Indígena, tá certo? Fundação Nacional Indígena. Ela é uma fundação, tá, de proteção contra a favor do índio, né? Consegue também políticas governamentais para que os índios consigam auxílios, né? Consiga médicos também, porque eles moram distantes em matas, né? Então a FUNAI ajuda bastante eles em relação a isso, tá? Então, hoje em dia, a FUNAI, ela diz o seguinte, tá? Que esse número aqui, ó, de 5 milhões de índios, eles resumiram, tá? Bastante, caíram por causa, não só por causa dessas mortes causadas aqui, tá? Ao longo do tempo. Então, eles foram reduzindo para 560, né? Então, hoje existem entre 560 e 650 mil índios, tá? Vê só a queda que a gente tem. A gente desce de milhões para mil, tá? Então, essa quantidade aqui, ó, entre 560 e 650 mil índios, eles estão divididos, tá certo? Distribuídos em 215 sociedades, ou seja, 215 grupos, né, de índios, que falam hoje, atualmente, 180 línguas, tá? Ou seja, eles também já perderam a identidade deles, porque antes eles falavam o quê? 1.300 línguas,
com o contato com os portugueses, eles foram deixando de falar a língua própria, né, a língua materna, para falar a língua do povo branco. Né? Então, eles perderam o costume, né? Perderam a identidade deles, e hoje a gente só tem a redução para 180 línguas, ok? Que é da tribo deles, onde eles só falam, tá certo, a língua ali entre eles, ok? E a gente tem ainda, tá, fora essa quantidade de índios aqui, né, entre 560 e 650 mil índios, a gente tem 63, tá certo, tribos indígenas isoladas, tá, que não tem contato nenhum com o branco. Então, não tem como também tu contactar. A tia já pensou se a FUNAI fosse lá? Não, vai levar flecha. Por quê? Porque eles não têm contato, então eles têm ali a cultura deles e eles não querem contato nenhum com o branco, né? Então, fica meio complicado. Só sabe, tá, que tem esse número lá, mas eles também não sabem costume, não sabem nada a respeito da vida deles, tá bem? Então, vamos continuar. Vê bem. Apesar da gente ter, tá certo, esse número aqui, né, e só tá falando de índio que morreu, né, a gente tem uma notícia boa para dar, né, que é o seguinte: nas 3 últimas décadas, né, vamos dizer, a gente está em 2020, então a gente tem desde 1990, né, que está tendo um aumento na população indígena, né. Enquanto a nossa população aqui branca cresceu 1,5, né? Em média a gente tem 2 filhos, né? Então o índio, ele teve um aumento da população para 3,5% ao ano. Isso quer dizer o quê? Que em média a família indígena, ela tem entre 3 a 4 filhos. Tá, ok? Então, em relação à nossa população, né, na civilização aqui, o índio, ele está tendo mais filho. Isso, tá certo, as pesquisas afirmam que isso acontece por causa de quê? Isso acontece por causa da política governamental, que eu acho muito difícil, mas, tá, eles dizem que isso é porque o governo está auxiliando o índio, principalmente por quê? Tá, na melhoria da saúde, mandando postos, tá, mandando médico para lá, para fazer visita para o índio, né, aplicar vacina, tomar conta, né, verificar se eles estão doentes e aí mandar remédio, e também melhoria na educação, tá? Então, ou seja, isso, tá, vai dificultar, né, a mortalidade. Principalmente porque estão sendo tratados na questão da saúde, então eles estão morrendo menos. Entendeu? Então, vê só. Em relação às terras indígenas, tá? Que a gente sabe que é um direito deles. Por que é um direito deles? Porque a terra já era do índio antes do português chegar, né? Então a gente vai falar agora dessa questão aí dos índios, tá? Eles quem? Os índios, eles não consideram, tá, a terra somente como fonte de recurso, tá? O que é que eu quero dizer com isso? É de onde eles tiram o alimento, não é somente isso. Para o índio, a terra é um bem importante. Por quê? Porque é lá onde eles mantêm as relações sociais, tá? Eles convivem, né, com outros índios. É lá também onde eles desenvolvem as crenças deles, tá? Eles acreditam em vários outros deuses, né? Então é feito pra gente aqui. A gente também não acha nosso ambiente, a nossa casa importante pra gente, então a mesma coisa é pra eles, né? Então é o seguinte: por causa, tá, desse sentimento que os índios têm pela terra, a Constituição, tá certo, de 1988, ó, presta atenção, tá? A Constituição de 1988 deu ao índio, tá, o direito da preservação da terra, né? Então, isso quer dizer o quê? Que o índio passou a ter direito de posse, a ter direito de viver ali, tá? De tomar conta, de estar ali naquela terra. Só que aquela terra é de uso da União, tá? Então, é do governo. Isso quer dizer o quê, tá? Que a terra, eles detêm a posse, mas as terras, elas são inalienáveis, tá? É um nome meio que você pensa assim que tem a ver com extraterrestre, né? Porque é inalienável.
Mas isso não é uma palavra extraterrestre. Quer dizer o seguinte, tá? Que a pessoa tem a posse, ela tá ali, ela pode viver naquela terra, ela pode usufruir daquela terra, pode plantar, pode colher, pode levantar uma oca, mas ela não pode vender, tá certo? De jeito nenhum, né? Porque aquela terra ali é da União. É feito eu morar numa casa e eu vender aquela casa, sendo que aquela casa não é minha, tá certo? Eu não posso vender aquilo que não é meu, certo? É o que quer dizer esta palavrinha estranha aí, tá ok? Então vamos lá. Um outro exemplo, tá? Além dessas terras aqui, que seria eu ter o direito da posse, mas eu não poder vender, tá? Uma outra questãozinha aqui é, tá certo? A reserva indígena, tá certo? A reserva indígena seria um outro modelo, né? A reserva indígena quer dizer o quê? Quer dizer que é uma terra, tá? Já de antepassados indígenas, ela ainda não está, vamos dizer assim, regularizada, né? Regularizada pelo governo, ainda não foi demarcada. Isso também é um outro problema, tá? Por quê? Porque como a terra não é demarcada, ela não é determinada, não é separada, tá? Determinada pelo governo que aquela terra é indígena, então outras pessoas vão lá, tá certo? Como garimpeiros, por exemplo, desmatadores, querem tirar os índios na marra, na força, tá? Na bala, para ficar com a terra dele. Por quê? Porque aquela terra ali não está dizendo que é terra indígena. Deu para entender direitinho? Então, é bom, né, que o governo demarque logo essas terras para os índios viverem em paz. É por isso que a gente, de vez em quando, a gente vê um conflitozinho em relação a isso, né? Então, já voltando para as reservas indígenas, a gente tem justamente essa questão, né? Por que o índio não sai? Porque aquela terra ali, ó, mesmo não estando demarcada pelo governo, já foi, tá? Do tataravô, do avô dele, do pai dele, então agora ele tá vivendo ali. Então, por direito, é de quem? Dele, certo? É dele. Mas como não tá demarcada, né, outras pessoas já vêm. Então, essa reserva é o quê? É aquelas terras que esse povo indígena considera, tá certo, dos seus antepassados e vivem ali há muito tempo, né? Então, ali eles vivem a cultura deles, a linguagem deles, a dança deles, tá? A maior reserva que a gente tem é a reserva do Xingu. Não sei se vocês já ouviram falar nela, né? Mas vocês podem até pesquisar depois a reserva do Xingu. Ela tem, tá? Ela mede aproximadamente 27 mil quilômetros, tá certo? Quadrados, então ela é bastante, tá? Ela é grandinha. E ela foi criada no ano de 1961, tá? Ela foi praticamente, ela apareceu, né, no ano de 1961 e hoje ela já é regularizada. Então ali vivem, vamos dizer, naquela reserva várias tribos, cada uma separadinha como se fosse uma grande cidade, tá? E as tribos como se fossem outros bairros. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima aula.